Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, Deus Criador de todas as coisas, seja toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente um Deus digno e poderoso como Deus é digno de louvor. A respeito do que andam falando, de que Deus ele é mau, e que Deus é ditador, e de tantas outras coisas, que tem um monte de... eu não tenho outra expressão para chamá-los, mas um monte de palhaços, espalhados pelo mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, que trazem trechos de guerra da Bíblia e usam esses trechos, esses textos da Bíblia, para colocar em Deus algo que não é dele. Algo que é de Satanás, eles querem colocar em Deus, a maldade. E eu quero trazer aqui uma série de mensagens, não sei quantas serão, explicando que quando Deus manda, por exemplo, matar alguém, não é maldade, é justiça. E Deus não foge da justiça. Eu vou te mostrar como é que a justiça funciona, um exemplo nos dias de hoje. Eu vou ler um trecho aqui, que é a primeira guerra, assim, declarada, mais clara na Bíblia, em que Deus manda o povo guerrear e também manda matar. Está no livro de Números, no capítulo 31. Então Moisés disse ao povo: arme algum dos homens para irem à guerra contra os medianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. A vingança do Senhor contra eles. Primeiro nós temos que entender quem eram os medianitas. Os medianitas, eles eram descendentes de Abraão, já do segundo casamento, e esses filhos de Abraão vieram gerar em Midian os medianitas. E os medianitas, segundo as histórias, eram um povo rico, mas a riqueza deles não era tanto de trabalho, eles eram um povo de guerra. A maior parte da riqueza deles era saque. Eles tinham prazer em guerrear contra povos para poder saquear os seus bens. Eles eram um povo muito frio, mas muito frio, eles eram terríveis. Esses homens eram homens de guerra. Povo este, você vai até ver exemplo dele lá no livro de Juízes, lá na frente do livro de Juízes, que eles vão oprimir Israel, eles vão matar muitas pessoas de Israel, porque eles não foram totalmente destruídos aqui. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Isso poderia ser evitado se o povo de Israel tivesse obedecido o que Deus mandou. Isso aqui teria sido evitado. Porque os medianitas, após essa guerra, que Israel vai lá, guerreia contra eles, eles promovem a vingança do Senhor, não por completo, os medianitas vieram a se recuperar, vieram a se tornar uma nação, e lá na frente, no livro dos Juízes, eles vão oprimir por muitos e muitos anos o povo de Israel, inclusive matando e estuprando, está bem claro na Bíblia. Que aqui nesse mesmo trecho, tem uns imbecilzinhos que querem mostrar um Deus que não existe aqui na Bíblia, e eles usam algumas palavras para falar até que Deus mandou estuprar. Então o que acontece? Esse povo era um povo de guerra, um povo muito frio. Eles estavam sempre envolvidos com guerras, na prática da guerra. E isso atingia duas coisas, ou seja, dois tipos de pessoas, homens adultos e mulheres adultas. Por quê? Porque os homens eles estavam praticamente quase toda a sua vida útil de guerra, que era uma vida útil que eles pudessem guerrear, então eles estavam na guerra. Então eles quase nunca vinham para casa. Isso é histórico, isso aqui não é conversa fiada. Você pode pesquisar que você vai ver que é assim. Então esses homens tinham o costume de, quando vir da guerra, o que eles faziam? Eles tinham suas mulheres em casa. E eles vinham da guerra, as mulheres, muitas das vezes,
já tanto tempo sem ver o marido, aquele negócio todo, papai, ele não queria nem saber de conversa, porque o tempo era muito pouco. E ele já chegava querendo ter relações com essas mulheres. E as mulheres não querendo, isso acontece até nos dias de hoje, tem gente que faz isso hoje, isso é um crime. Isso é um crime, não estou falando que isso é certo, isso é um crime. Ou então eles obrigavam a mulher a ter relações com ele, ou seja, eles estupravam suas próprias mulheres. Por que eles faziam isso? Porque não tinha dificuldade de fazer isso, porque eles faziam isso nas guerras. Eles estupravam mulheres nos outros povos e deixavam as mulheres grávidas lá ou até mesmo as matavam. Então, para estuprar as mulheres deles em casa não tinha nenhuma dificuldade. Ou então, o que acontecia? Essas mulheres, elas tinham seus filhos e tinham o que hoje é uma coisa muito comum, naquela época devia ser muito mais proporcional, a depressão pós-parto. Ou seja, as mulheres elas rejeitavam seus filhos. E eles eram um povo que naquela época todos os povos tinham o costume de sacrificar para os seus deuses, como o povo de Israel tinha o costume de sacrificar para Deus. Só que o povo de Israel sacrificava animais. Em toda a sua história era proibido sacrificar pessoas. Teve um episódio de que, parece que foi Jefité, ele sacrificou a sua filha, porque ele fez um juramento lá errado, mas Deus não pediu que ele sacrificasse. Lá na frente, eu vou falar disso lá na frente. Ou então o que acontecia? Então eles tinham o seu Deus, seus deuses. Parece que Maloque era o deus dele, não me lembro qual era. Então esses deuses, eles exigiam sacrifícios humanos. Ou então essas mulheres, por terem seus filhos rejeitados, elas facilmente sacrificavam seus filhos, ofereciam seus filhos para sacrifício. E essa coisa irrita a Deus. Os homens de guerra eram homens violentos e estupradores. Olha o que está acontecendo. Homens estupradores, homens violentos, homens saqueadores. Apesar que na época a guerra era praticamente uma cultura. E o saque era a recompensa da guerra. Isso era coisa normal. Matou todo mundo, não tem mais ninguém, então eles pegam os peixes e traziam para si. Então qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era que matasse todos os homens. Todos. Inclusive crianças. Por quê? Veja bem. Se você tem uma família, veja bem, seja sincero com você. Você tem a sua família. Sua família grande, que eu estou falando, né? Seus irmãos, seus pais, avós, primos, vou colocar aí um grupo de 100 pessoas. E tem uma família, mais ou menos desse tamanho, que está ameaçando matar toda a sua família. E você procura na lei alguém que possa te defender, não tem. Não há ninguém que possa te ajudar. Olha para mim aqui e seja sincero. Ele vai matar a sua família se você não fizer nada. Se os homens da tua família não fizerem nada. Porque a lei, a justiça largou de mão. Falou, não é com a gente, vocês resolvem isso. Porque naquela época não tinha ONU, não tinha nada disso. Então a lei era lei. Veja bem, se essa família quer exterminar a sua família e você tiver a oportunidade de matar eles antes que ele mate seus filhos, suas esposas, seus pais, ou seja, sua família, você não faria isso? Isso era uma lei da guerra. Por que se ordenava que matasse as crianças? Por quê? Porque essa nação, ela ia crescer novamente. Só que ela ia crescer na cultura da vingança e do ódio. E era o que aconteceu lá na frente, no livro de Juízes, quando Deus usa Gibeão e tantos outros para livrar eles dos medianitas, porque eles não obedeceram a ordem de exterminá-los completamente. Esta é uma lei da guerra. Se você, naquela época, você guerreasse e depois todo mundo se rendesse, fosse embora e você deixasse eles e voltasse, que é o mais lógico que a gente consegue pensar,
aquele povo ia se fortalecer. Ele ia se unir a outras nações. Eles iam fazer um acordo com outras nações, para quê? Para guerrear aquele que o derrotou. Então você deixa eles vivos, eles voltam mais fortes. Isso não é em meses, estou falando isso é em anos. Porque seus guerreiros morrem, leva-se cerca de 10 a 20 anos para tornar-se, formar um exército. Então, nesse período, ele vai passar o tempo todo projetando a morte daqueles povos, se une a outro, bem, grupo bem maior, abafa, e ele vai fazer com esse, no caso, eles fariam com Israel o que Israel não fez por ele, ou seja, exterminasse. Essa é a cultura da guerra. Se na guerra você pega o seu inimigo, derrota ele e os devolve para o país dele, os seus filhos lá na frente vão sofrer na mão dele. E é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel lá na frente. E esse povo, todos os povos, em que Deus manda, Deus dá uma ordem, vá lá e matem todos. Por causa de quê? Porque é um povo que não quis obedecer às leis de Deus. Porque as pessoas têm na cabeça que Deus escolheu Israel e Deus só falava com Israel. E os outros, isso era mentira. Os profetas estavam em todas as nações, em todos os lugares. Mas esses povos, tirando Israel, porque Israel também desobedecia muito a Deus. A história de Israel é uma história muito triste e chega até a aborrecer de tanta desobediência que Israel era. Israel chega a ser até pior que esses povos. Mas várias vezes eles sofreram. Por quê? Porque é a justiça. Não tem como. Se Deus fala que se você deixa de obedecê-lo, você vai atrair para si desgraças, vai atrair para si maldições, e você simplesmente desobedece, vai acontecer. Ah, mas Deus pode pedir? Pode. Mas Deus dá o teu livre-arbítrio. Foi você que escolheu. Se um pai tem um filho hoje, e ele dá tudo para o filho, escola, roupa, comida, alimentação, tudo direitinho, educação, tudo do bom e do melhor. E o filho quer deixar o pai e quer ir para as drogas, quer morar na rua, o que o pai pode fazer? Amarrar ele em casa? Aqui no Brasil esse pai ia ser preso. Não pode. Tem que deixar ele para a rua, ele quer ir. Então o pai avisa, olha meu filho, você aqui tem tudo. Você quer ir para a rua, você quer morar na rua, você quer usar drogas. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso com você. E lá no final você vai acabar morrendo. E o que vai acontecer se esse filho realmente for para a rua e não quiser ouvir o seu pai? Vai acontecer exatamente o que o pai falou. Então com Deus era assim. Deus deu-lhes leis, Deus deu-lhes mandamentos. Para quê? Para que eles pudessem permanecer junto com Deus. Mas quando se desobedece, vem a lei o quê? A lei do castigo. O castigo é inevitável. Isso acontece em qualquer lugar da humanidade, qualquer civilização, qualquer sociedade isso acontece. Então, o que Deus queria era que o povo lhe obedecesse. Não é obedecer uma ditadura. É obedecer o quê? Uma lei justa e que pudesse criar um povo justo e em paz, porque naquela época era uma época muito difícil. Hoje em dia, por exemplo, temos aí Estados Unidos e Coreia do Norte. Se é naquela época ali, já tinha todo mundo morrido da Coreia do Norte. Mas hoje em dia tem ONU para negociar, um país negocia, que naquela época não tinha nada disso. Cismou de guerrear, a guerra que aconteceu e acabou. Então o castigo vinha. Então se você for olhar todos os períodos em que os povos obedeciam a Deus, havia paz. Por exemplo, Salomão, todo período da vida de Salomão, houve paz entre Israel e as nações. Por quê? Porque Salomão obedecia a Deus e colocava no coração do povo obedecer a Deus. Então havia paz. Salomão não foi atacado por ninguém, não teve guerra, não teve nada disso. Salomão teve que mandar executar algumas pessoas, porque eram pessoas de desordem. Mas em todo o período Salomão houve paz. Mas porque Salomão era um rei que obedecia às leis de Deus. E Salomão diz que coisa maravilhosa é obedecer a Deus.
E não é nada ruim, não é nada ditadura. É só obedecer ao seu pai. É ruim obedecer ao pai, o filho obedecer ao pai? Aparentemente uma criança, ela vai entender que ela quer fazer uma travessura, o pai não vai deixar, ela vai chorar e vai até ter ódio do pai. Mas lá na frente ela vai entender que ela estava errada. Então quando o povo desobedecia, nunca Deus está errado, era o povo que estava errado. E a consequência da desobediência é justamente a guerra, é a morte, é a peste e a fome. Sempre foi assim. Ou então esses povos, eles tinham uma mensagem de Deus, mas eles rejeitavam, porque eles queriam adorar os seus deuses. E tudo de ruim que aconteceu a esses povos que Israel guerreou, aconteceu também com Israel, porque Israel da mesma forma desobedeceu, e da mesma forma o castigo chegou até eles. Porque quem se afasta de Deus atrai maldição e castigo para a sua vida. Não tem nada de mais. E quando Deus diz para matar, mas para matar uma criança, a criança é inocente, a criança não tem nada a ver. Essas crianças, a Bíblia, ela fala, Deus fala que Ele tomou-as para si. Então aquelas crianças receberam um grande favor de Deus. Não tem nenhuma dessas crianças mortas em todo esse período das guerras que Israel promoveu. Até o dia de hoje, nenhuma dessas crianças que morreram nessas guerras estão infelizes. E um dia, você que duvida, você que não entende isso, você vai ouvir da boca de cada uma dessas crianças, se você desejar. Elas existem, elas estão com Deus, elas estão no melhor lugar que qualquer ser humano deseja estar, junto de Deus, porque Deus é amor. E Deus é amor tão grande, isso eu vou falar em todas essas mensagens, Deus é amor tão grande, que Ele permite que pessoas completamente idiotas que estão na internet, chamando Deus de mal, um Deus de ditador, um Deus perverso, e que manda até rasgar a Bíblia. Isso é dos Estados Unidos, da Europa, e tem uns bestas aqui no Brasil, imitando. E no finalzinho da mensagem deles, eles botam lá livrinho para vender, que na verdade eles querem vender livro. Então Deus é tão bom, Deus tem tanto amor que permite que um traste desse continue vivo. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, e se desejar, dá um linkzinho aí no canal, ou assine o canal e divulgue a mensagem do Evangelho do nosso Deus, que enviou o seu Filho com um grande amor por esse mundo, para nos salvar do inferno e de Satanás e seus anjos. E lembre-se que servir a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. Até a próxima, querendo Deus.